Olá, queridos irmãos do nosso canal aqui, a paz do Senhor, aonde você estiver. Uma alegria podermos estar juntos uma outra vez para o fechamento, digamos assim, não é? Do trimestre. Hoje nós vamos à última lição, o último resumo dessa revista, que é a lição de número 13, Salmo 146 a 150. Nós fizemos um passeio aí muito interessante sobre essa parte da poesia bíblica, que é o livro dos Salmos, o Saltério, né? Como é conhecido. E hoje nós vamos fazer o fechamento. Tenho certeza que essas exposições abençoaram a vida de muitas pessoas em toda parte. Antes de qualquer coisa, quero mandar aqui um abraço fraternal aos irmãos Edilson Noberto de Aracaju, irmã Eliane Moraes de Niterói, no Rio de Janeiro, Carlos Eduardo da Assembleia de Deus em São Brás, Américo Santa Rosa, em Belém do Pará. Também João de Macapá e Marlene de Manacapuru, no estado do Amazonas. Zuleide Lima, não é? De Altazes, no Amazonas. Marcley Cabral de Macapá e Helena Rocha da Pedreira, bairro aqui de Belém do Pará. A todos esses amados e aos demais do nosso grupo, um abraço carinhoso onde você estiver. É uma alegria e um privilégio tê-los aqui e para juntos podermos compartilhar a palavra de Deus. Então vamos à lição de número 13, Salmo 146 a 150, Aleluia, louvai ao Senhor. Esse é o tema. O textuário: todo ser que respira, louve ao Senhor, é o versículo 6 do Salmo 150. E os objetivos da lição é identificar autor, título, data, classificação, os espaços de adoração de acordo com o Salmo 150. Compreender a música como instrumento de evangelização, adoração e aprendizagem sobre Deus. Reconhecer que a igreja nasceu no meio do fogo do louvor e da adoração. Esses são os objetivos da lição. A lição é muito maravilhosa. Vamos lá. Aspectos gerais, né? O primeiro tópico aqui da lição, aspectos gerais. Bem, antes disso, né, vamos fazer a leitura aqui da introdução. Os Salmos 146 a 150 formam uma elaborada e completa doxologia, são coros, cânticos e hinos apoteóticos de louvor a Deus, e todos começam e terminam com a palavra aleluia. Essa é a introdução aqui, vai ser muito interessante a gente observar isso, né? É autor desconhecido, alguns acreditam que foi Davi, né? E é um cântico. Já o item 2 é um cântico de aleluia, louvor a Deus, um convite, né, a todo ser que tem fôlego de vida louvar ao Senhor, e a inspiração do salmista pode ter sido um culto no santuário. O salmista aqui ele deve ter assistido um culto no santuário, né? Inspirado nesse culto, ele escreveu o que na verdade nós temos aqui, é uma coletânea, né? Vamos fazer o fechamento do livro dos Salmos, estudando aí, vamos dizer assim, um agrupamento de salmos, que são 5 no total, né? Então, olha só que coisa interessante. Na página 78 da revista, aqui antes desses aspectos aqui, você tem o seguinte, olha, onde aparece a palavra aleluia, que significa louvai ao Senhor. Como é que ela aparece
nesses salmos aqui, ó. Aleluia, louva minha alma ao Senhor, o Salmo 146. Aleluia, louvai ao Senhor, porque é bom e amável, o 147. Aleluia, louvai ao Senhor dos altos céus, aleluia, 148. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo, aleluia, Salmo 149. E aleluia, louvai a Deus, todo ser que respira, louve ao Senhor, aleluia, Salmo 150. Como você pode observar, a palavra aleluia aí, ela abre e fecha esses salmos. É uma palavra de grande importância, não é? Se tem aqui algumas anotações que eu fiz aqui sobre esse importante cântico, né? Aleluia, louvai ao Senhor. Os salmos eram cantados e esses salmos que invocam essa postura de louvor a Deus que acontecia no santuário e nos lugares onde se adorava ao Senhor e hoje se repetem em nossas igrejas, catedrais, não é? De diversas denominações, Brasil e mundo afora, nas celebrações especiais e mesmo nas celebrações de rotina, nos cultos congregacionais, que a gente chama, né? É uma presença forte desse espírito de adoração, desse espírito de espontaneidade na presença do Senhor, aproveitando cada momento dessa liturgia para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Isso é tão marcante que esses salmos de aleluia também eles podem ter servido de inspiração para o que nós conhecemos, muito conhecido entre nós, a música, a composição aleluia de Handel. Todos nós já ouvimos falar, todos nós já assistimos a apresentações do aleluia de Handel. E aleluia de Handel, essa canção muito famosa, cantada no mundo todo por corais, né? É uma obra de arte. Aleluia de Handel é uma obra de arte. E tanto que não é qualquer um coral que canta aleluia de Handel. Preciso ter maestria, né? Os componentes, os coristas, né? Os músicos, eles precisam estar habilitados, vamos dizer assim, para apresentar para o público essa obra de arte escrita por Handel, né? Handel, ele era um compositor alemão que se naturalizou cidadão do Reino Unido. Então ele tinha a dupla cidadania, né? Na Inglaterra e também na Alemanha. Aleluia de Handel, essa canção, faz parte da obra O Messias, a mais famosa do compositor, né? Se trata de um oratório, um cântico sobre a vida do Messias, sobre Jesus. E essa obra de arte, ela se apresenta em 51 movimentos, dividido em 3 partes. A primeira parte são as profecias a respeito do Messias. A segunda parte é a sua paixão. E a terceira parte, a sua ressurreição. Então, Handel, ele retrata na sua obra essas 3 partes fundamentais da vida do Messias. As profecias, não é? A paixão, seu sofrimento todo em favor do pecador e também no final a sua ressurreição. Aleluia é o 42º movimento, onde se demonstra toda a alegria pela vitória do Messias sobre a morte e o pecado.
Então isso é muito interessante, você compartilhar com a sua turma, com a sua classe, com a sua igreja. Porque Handel, quando ele monta essa obra de arte que atravessou os séculos e permanece aí firme como algo de admiração e que toca realmente a nossa alma, ele retrata de maneira muito clara a vida de Jesus, baseada nesses três aspectos aí. Foi composta para a Páscoa. Quando o Handel escreveu Aleluia de Handel, foi para a Páscoa, mas também é cantada no Natal. E aqui uma curiosidade importante, olha. Quando essa peça, essa obra de arte, ela foi apresentada em Londres, estava lá naquele grande teatro, aí foi apresentado o cântico Aleluia de Handel. Dizem que o rei George II, ele foi impactado com a grandeza, com a profundidade dessa música. E dizem que ele ficou de pé, para assistir de pé a apresentação da peça, da alegria que invadiu a sua alma de ver coisa tão maravilhosa quanto aquilo que ele estava ouvindo. E dizem que foi desse gesto de George II que nasceu esse costume, de se colocar de pé para ouvir determinada coisa. Isso é muito comum em igrejas, quando nós estamos cultuando a Deus, louvando o Senhor, e a glória do Espírito Santo toma conta, Deus começa a trabalhar e as pessoas de maneira voluntária, não porque alguém pediu, não porque alguém mandou, mas a pessoa de maneira voluntária, espontânea, ela se sente tão tocada pela presença do Senhor que ela se põe de pé e gesticula, levanta as mãos, bate palmas. São manifestações da nossa alma. A gente está sendo impactado por alguma coisa. Foi isso que aconteceu com George II, quando ele ouviu o esplendor da música Aleluia de Handel. Isso é muito maravilhoso para nós, a gente se mirar nessas coisas, e porque são coisas boas. Então vamos em frente aí na nossa lição, Nós estamos aqui nos aspectos gerais e tudo mais. Então nós vamos para o terceiro item, que fala sobre aqui culto organizado, Culto organizado. Aqui é uma nota que nós estamos soltando, sobre a questão do culto organizado. Porque, veja bem, antes da lei, existem umas pessoas aí que elas querem passar a ideia de que o culto não é importante, para que culto? Para que igreja? Esse tipo de coisa. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que a liturgia, essa forma organizada de se cultuar a Deus, ela sempre esteve presente. Porque veja bem, antes da lei, o sogro de Moisés era sacerdote no deserto de Midian. Já estava ali presente o sacerdote. Melquisedeque foi sacerdote do Deus Altíssimo. No deserto tivemos o tabernáculo, o templo de Salomão, as sinagogas que surgiram depois do exílio babilônico. Os primeiros cristãos se reuniam em casas, depois vieram os templos, entendeu? Qual é a aplicação aqui? Todo lugar é um lugar de adoração, mas isso não invalida o culto organizado. Existe um movimento de pessoas, não, eu sou desigrejado, eu não quero mais ir à igreja, não quero participar de movimento, de organização de igreja, porque aquilo é uma coisa que se institucionalizou, entendeu? Eu posso servir a Deus na minha casa, por minha conta, não preciso de comunhão. Isso perdura por aí. Mas não é um modelo bíblico para nós. O modelo está aqui. O culto organizado sempre esteve presente no Antigo Testamento, se fez presente no tempo de Jesus, e quando você lê os apóstolos,
Paulo e os demais, você percebe claramente a apologia que eles fazem à importância de congregar, de participar da comunidade cristã, de interagir com seus irmãos de fé, de viver essa fraternidade plena, onde a gente dialoga, convive, assiste um ao outro, pega na mão de um do outro, louva coletivamente, sente a necessidade um do outro e pratica o amor fraternal, que são as ações para cooperar com o irmão que mais precisa. Igreja é tudo isso, além de um local onde nós comparecemos para tributar ao Senhor toda a alegria da nossa alma, todo o regozijo do nosso coração e toda a alegria pela salvação que nós recebemos dele, não é? E voltando à questão de Aleluia de Handel, fica bem claro que Handel, quando compôs essa obra, ele quis expressar toda essa grandeza que a obra de Cristo deixou, esse grande legado para a humanidade. Ele retrata o Messias, que é o título da sua obra, nessas fases de profecia, de sofrimento, de ressurreição. E Aleluia de Handel e os salmos e toda forma de adoração a Deus são formas que nós utilizamos para manifestar essa alegria por tão grande salvação, por tão grande obra, por tão grande sacrifício que Jesus fez por nós e tem impacto na nossa vida, na vida de milhões que já partiram para a eternidade e ainda vai ter na vida de muitos antes que a vinda de Jesus aconteça. Isso é simplesmente maravilhoso. Você pode utilizar essa questão de Handel, né, fazendo um casamento com o que significa, qual foi o propósito da obra Aleluia de Handel, com essa mensagem, que essa doxologia, que esse agrupamento de salmos traz sobre a liturgia do culto sagrado, a alegria em cultuar a Deus de maneira espontânea, vivendo a comunhão com os irmãos que possuem a mesma fé. Vamos ao segundo tópico da lição, a importância da música. A música vai estar presente aqui sempre. Olha só, o evangelho musical. O Salmo 150, versículo 3 diz o seguinte: louvai ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Aqui o salmista menciona instrumentos musicais, né? É por isso que o comentarista denominou aqui esse primeiro item, o evangelho musical, o imenso poder da música. É inegável que a música, ela tem um poder muito grande, e a música é uma ferramenta que se utiliza no culto a Deus. Sempre foi assim, né? Inclusive, a origem do nome saltério, que se dá aos salmos, se origina de um instrumento musical, né, que se tocava na antiguidade. Então a música é muito importante. A música, dizem os estudiosos, que é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Se divide em harmonia, melodia e ritmo, não é? Onde a harmonia é a combinação dos sons simultâneos, a melodia, a combinação dos sons sucessivos, e o ritmo é a ordenação do tempo, né? A ordenação do som no tempo. Isso é música. Quem falou isso foi o Guido de Arezzo, há muito tempo, né? Então a música tem o poder de nos fazer lembrar de uma mensagem mais do que um discurso. E isso é verdade. Uma canção, por exemplo, ela tem a capacidade de transmitir para nós de maneira profunda algo, um acontecimento histórico, por exemplo. Quando você ouve, se você ouvir Aleluia de Handel com o coração, com a alma, né, e você meditar bem nas palavras, nas
coisas que são feitas, que são ditas ali, você vai perceber que você tem diante de você um retrato falado da vida, da obra e do sacrifício de Jesus na cruz. Sem sombra de dúvidas, né? Então, a música ela tem esse poder, muito poderosa a música. Músicas carregam adoração e louvor. Estou falando da música que louva a Deus, né? O Evangelho foi primeiro anunciado em forma musical. Olha que coisa interessante. A música presente na manifestação do Evangelho. O primeiro anúncio do Evangelho, que é o nascimento de Jesus, foi de forma musical. Os pastores foram avisados, né? Eles ouviram, né? Aquele cântico, né? Que os anjos cantavam, anunciando a chegada do Messias, retratado por Friedrich Händel. A música é um excelente instrumento de devoção e evangelização. E é por isso que nós utilizamos a música nos nossos cultos. A música, ela nos presenteia, ela enriquece as coisas. Você dirigir um culto, por exemplo, você pode dirigir um culto sem música instrumental, sem um teclado, sem outras coisas? Pode, mas nós não podemos negar que quando você tem todo esse aparato, isso, se usado de maneira ordeira, vai enriquecer o ambiente. Tem gente que estraga o culto com a música, né? Muito barulho, muita baderna, muitas coisas praticadas sem propósito, né? O músico que toca tem que estar com a vida consagrada a Deus, porque senão é só barulho, e por aí vai, né? Mas a boa música, executada por pessoas que amam e têm comunhão com Deus, ela é um instrumento maravilhoso para transformar um ambiente, né? Um ambiente. Tem pessoas que utilizam fundo musical na hora de pregação, né? Porque a música ela tem um poder de tocar, ela facilita, não é, essa interação. Eu coloquei aqui uma observação: músicas religiosas carregam doutrina, né? Isso é um ponto importante e é algo que nós devemos ter cuidado, porque a música ela louva a Deus, mas a música ela pode ser agressiva a Deus. Mesmo a música religiosa. Estou nem falando das músicas lá de fora. Estou falando de dentro das nossas igrejas, né? Tem músicas que a gente canta, que a gente ouve, que as pessoas compõem, que são apresentadas em público, que elas pouco dizem a respeito da adoração a Deus. Tá certo? Mas a boa música, ela carrega uma doutrina. Olha só. Aleluia de Händel foi uma composição que não foi feita assim, vamos dizer assim, diretamente por uma pessoa que fosse um líder religioso, não é? Mas quando você ouve, você nota que está presente na canção, na letra de Aleluia de Händel, está presente a doutrina bíblica. Uma exposição fantástica, entendeu? Da soteriologia, da doutrina da salvação. Por quê? Porque é uma apresentação do Messias, sua obra, sua paixão, seu sofrimento, seu sacrifício em prol do homem pecador. A música que glorifica a Deus, ela também deve ser cristocêntrica. E a Aleluia de Händel é cristocêntrica, apesar de não ser uma música que está nos nossos inários aí diretamente, mas ela é. Mas muitas músicas, muitas canções que são cantadas no mundo religioso hoje, evangélico ou não, muitas delas não são cristocêntricas. Não está inserido ali um elemento fundamental, que é a presença de Cristo através da sua obra em nosso favor. Ora, por que nós cantamos na igreja? Por que nós louvamos a Deus no culto? Qual é a finalidade? Qual é o motivo disso aí? É a salvação,
é a graça, é a alegria de ter sido tocado por Deus, de ter sido alcançado pelo Evangelho da Graça. E a música, o louvor, o cântico passa a ser um ato de gratidão a Deus por isso. Esse é o verdadeiro sentido. Se não for essa finalidade, está comprometido o propósito, né? E finalizando essa parte aqui, a música, eu quero fazer um toque aqui numa questão, a música sagrada e a música profana. Isso é muito debatido hoje. Eu já ouvi, já li várias coisas sobre isso, né? Ah, essa música aqui é de Deus, essa música aqui não é de Deus. Essa canção aqui louva a Deus, essa canção não louva a Deus. E quais são os critérios que as pessoas utilizam para definir quando uma música é boa e quando ela é ruim, do ponto de vista do louvor a Deus? Quando é que ela é uma música, vamos dizer assim, divina, espiritual, e quando é que ela é profana? Muita gente vai pelo caminho mais curto, tipo assim, ó, bem, quem foi que compôs essa música aqui? Foi um ímpio? Foi alguém que não serve a Deus? Que não vive dentro da comunidade cristã? Foi ele que escreveu, compôs e gravou essa música? Então essa música é mundana. Entendeu? Bem, e essa outra aqui foi composta porque, foi composta pelo cantor fulano de tal, pelo pastor não sei de onde, entendeu? E esse tipo de coisa. Então, se foi um cristão que se diz membro da comunidade cristã, membro da igreja, participante do mundo religioso, se foi ele que escreveu, compôs, organizou, que canta e que gravou, se foi ele, então é uma música de Deus. Não precisa ter grandes faculdades, né, e uma inteligência fenomenal para perceber que isso é conversa fiada. Que esse critério, ele está falido. Não é a melhor forma de você olhar se uma música é boa, se é ruim, se é sacra, se é profana, se é espiritual, se ela é carnal. Não é esse o critério, não. Mas não é mesmo, tá? O caminho mais curto para você entender se você está diante de um cântico, de uma canção, de uma música, que pode ser classificada como espiritual ou carnal, sacra, sagrada ou profana, é você olhar o seu conteúdo. E não quem escreveu, e não quem compôs, e nem aonde foi escrito. Não é esse o critério. Você tem que olhar o conteúdo. O conteúdo da música louva a Deus. O conteúdo da música exalta os atributos de Deus ou os ignora. O conteúdo do hino que você está cantando na sua igreja, ele exalta o sacrifício de Cristo, sua morte substituta em favor do pecador. Ela chama ao arrependimento do pecado, que é o primeiro passo da conversão. Ela cita a necessidade da santificação, de uma vida com Deus, de interação com Deus e olhar e abandono do pecado, do mundo, da vida mundana e todas as suas concupiscências. Essa música toca nessas temáticas ou não? Esse é o critério para se ter um veredito de que nós estamos diante de algo que é sagrado ou se é profano, e não o autor, quem escreveu. E eu findo aqui dizendo o seguinte: você pode estar diante de uma música que foi escrita por um ímpio, por alguém que não serve a Deus, que não faz parte da comunidade cristã, que não tem a mesma fé que você tem, mas ele escreveu uma música e foi inspirado a escrever uma música sobre determinada temática que louva a Deus, que exalta o Senhor. Isso não é impossível. Isso não é impossível, não é? E o contrário também acontece. Você é um crente, você é uma pessoa que conhece a Deus, e você adora música, você vive de música, aí você é um compositor cristão, se diz cristão, e você compõe aí hinos que são gravados e cantados Brasil afora, e que até fazem muito sucesso nos congressos, nas confraternizações, nos grandes movimentos, principalmente nas igrejas pentecostais ou neopentecostais.
Mas quando você para olhar de perto, com mais uma reflexão, a letra dessas músicas, você percebe que ali não tem nada de louvor a Deus. E algumas até profanas mesmo, que até agridem princípios bíblicos, doutrinas bíblicas e atributos divinos, que deveriam estar sendo exaltados, são ignorados ou até agredidos. Isso é uma realidade, irmãos. Você que é um pregador, você que é um expositor da palavra de Deus, tome para você essa responsabilidade. Deus está nos chamando. Nós que recebemos a vocação para sermos expositores da palavra de Deus, Deus está nos chamando para nós sermos instrumentos na mão dele e na autoridade dele e do seu Espírito e de sua palavra. Para quê? Para combater essas heresias, para combater esse comércio de se fazer música apenas por questões pecuniárias, dinheiro, para se enriquecer. E músicas que mexem com as pessoas, porque a música tem essa capacidade, mas que o seu conteúdo está desprovido de elementos que são necessários para levar uma pessoa a refletir sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida com Deus, sobre a sua condição diante de Deus. Levá-la ao arrependimento, uma música que me encoraje, que me leve a enxergar o meu estado espiritual, a minha necessidade de me render diante de Deus. Essa é a música sacra, não importando quem escreveu, quem compôs. É um desafio, mas Deus está nos chamando para isso. Que Deus nos ajude a cumprir essa missão. O item 2 do segundo tópico diz assim: voz, instrumento e corpo. Louvai com adufes e danças, louvai com instrumento de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Aqui ele abrange, ele alarga, além dos instrumentos, movimentos corporais, coreografias, como é conhecido hoje, e por aí vai. Todos os instrumentos e movimentos corporais devem ter como foco o louvor a Deus. O louvor a Deus. Então alguém pergunta, não, e a coreografia? E determinados movimentos, que alguém chama de dança, outros chamam apenas de coreografia, nos cultos, na liturgia do culto, pode? Tem que louvar a Deus. Está se fazendo algo para se glorificar o Senhor ou é apenas uma apresentação de promoção pessoal e de sensualidade em muitos lugares? Aí perde o propósito, Deus não recebe, né? Coreografias e danças, o corpo tem que adorar o Senhor, entendeu? Então, às vezes, tem certos grupos coreográficos que eles colocam uma roupa. Geralmente esses grupos são formados por mulheres, né? Por moças, né? Colocam uma roupa que divide o corpo tudinho, entendeu? Isso é um tipo de apresentação que é um sacrilégio, é um pecado, é uma agressão ao altar. Deve ser banido, deve ser corrigido. Quem quer fazer esse tipo de movimento deve fazê-lo no sentido de glorificar a Deus, de maneira respeitosa e abençoadora. É a nossa posição. Item 3. Item 3, né? Quem respira? O texto é o Salmo 150, versículo 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Não é? Louvar ao Senhor é uma conclamação universal. É o vínculo entre a música e a vida. É muito interessante essa parte aqui, né? O salmista, ele está fazendo uma conclamação. Isso aqui tem um sentido espiritual também, porque o homem, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado para louvar a Deus, para adorar a Deus, porque uma grande parte da humanidade hoje não louva a Deus de verdade, porque a vida do pecado, a vida pecaminosa, a vida separada de Deus nos tira o ânimo de louvá-lo.
Porque louvor é reconhecimento de Deus em todos os aspectos. Inclusive reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Messias prometido, que Jesus foi à cruz, que sofreu em nosso favor e que nós precisamos nos render a Ele. Essa mensagem, ela é trazida pela canção Aleluia de Handel e também pelos salmos que nós estamos estudando. Tá certo? Vamos agora à última parte da lição, que é a parte 3, culto pentecostal. Primeiro item, nosso culto. E não vos embriagueis com vinho, mas no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A igreja nasceu no meio do fogo, do louvor e da adoração. O comentarista deixa bem claro isso para nós. Isso é verdade. A igreja nasceu assim. Ele fala sobre Paulo e Silas, né, que estavam na prisão, e eles louvavam a Deus com muita alegria e disposição. E aqui a aplicação qual é? É de que nós, quando temos essa íntima comunhão com Deus, quando nós vivemos uma vida realmente integrada com Ele, conectados com Ele, nós temos essa capacidade de louvar a Deus, de agradecer a Deus, de reconhecer a Deus, mesmo nos momentos de sofrimento, de dor, de perda, de luto, de lágrimas, circunstâncias desagradáveis. Mesmo assim, a gente continua louvando o Senhor. Ele fala sobre a descida do Espírito Santo, que ela trouxe uma renovação na liturgia. Isso é muito importante. Uma renovação na liturgia. Culto, eu sou pastor há muito tempo, né? Então, culto para mim, ele tem que ser alegre, ele tem que ser avivado, ele tem que ser um culto onde você note que todos os atos litúrgicos que são praticados, né, também estão, assim, vamos dizer, cheios de ânimo, de disposição, de alegria em fazer aquilo. A gente lê a palavra de Deus no culto com alegria, a gente canta os cânticos congregacionais com alegria, a gente se sente bem e estamos atentos à pregação da palavra que está sendo feita. O pregador tem que estar cheio do Espírito Santo para transmitir uma mensagem realmente que vá na divisão da alma e do espírito, como diz a carta aos Hebreus. Culto assim é uma bênção, não é? E o tempo passa que você nem percebe. Mas quando você já começa a se preocupar com o tempo, né, é muito complicado. É porque algo não está bem e você, 1 minuto está durando 1 hora em um culto ruim, né, onde você não está sendo realmente abençoado. O segundo item fala em louvor espontâneo, e aqui tem um ponto interessante. Aleluia, louvai a Deus no seu santuário. E aqui se fala da liberdade do crente para louvar a Deus em seu santuário. E aqui se diz o seguinte, o comentarista coloca, né? Onde tem fogo, não há lugar para culto frio. Eu quero aproveitar a oportunidade para refletir com os meus irmãos, né, sobre essa questão, né? Você já deve ter ouvido falar, eu não sei se na sua região aí, no estado onde você mora, né, as pessoas têm essa linguagem, mas deve ter, porque isso é quase que universal no mundo religioso, principalmente no mundo pentecostal, né? A questão do culto quente e do culto frio. Isso não tem nada a ver com a temperatura ambiente, né? Graus Celsius, nada a ver com isso. A temperatura aí é no sentido de ânimo. O culto está quente, o culto está frio, isso tudo mais, né? Então as pessoas debatem muito sobre isso. E eu quero falar sobre isso me referindo a um episódio. Um dia eu estava na internet
assistindo um determinado vídeo de um programa de uma determinada igreja, que eu não vou citar aqui, e um determinado pastor, muito conhecido por sinal, ele respondia uma pergunta, respondia perguntas que eram mandadas para lá. E aí uma das perguntas foi a seguinte: por que na igreja que o senhor congrega, que vocês congregam, esse culto é frio? Eu já estive lá e vi isso, entendeu? Não podia ser mais quente, tipo assim. E aí eu vi nele assim, um esforço muito grande para explicar aquilo. Ele falou algumas coisas interessantes, que de fato eu concordo, mas lá embaixo, nos comentários, alguém que assistiu aquilo ali lançou um comentário: não, mas eu sou dessa igreja. Olha só, eu sou dessa igreja, eu congrego lá dessa igreja. Está entendendo? A gente ouve a palavra de Deus, eu sou abençoada lá, mas eu não sou pentecostal, ela dizendo, né? Eu não sou da igreja pentecostal, mas eu concordo que tem que dar uma melhorada, né? Tem que dar uma avivada no negócio para ficar mais interessante. Isso foi ela que falou lá. E eu achei aquilo muito interessante. E eu estou fazendo essa reflexão aqui para a gente pensar sobre isso. O expositor da palavra de Deus, ele não pode pensar apenas, ele não pode agir apenas por emoções. Ele tem que ter razão, equilíbrio, e a sua ferramenta maior é a palavra de Deus. A sua mensagem, a sua exposição, ela tem que ser bíblica e cristocêntrica. Ela tem que versar sobre aquilo que a Bíblia fala. E quando você estuda a liturgia do nosso culto ao Senhor, você vai ter que olhar para as Escrituras. O que é que tem lá? Qual era o propósito? E trazer para cá. Então vamos falar de culto frio. Quando é que um culto é frio? Para um pentecostal, um culto é frio quando está silêncio. Está tudo parado, né? O irmãozinho está sentado lá, um pregadorzinho ruim, né, com uma mensagem sem pé, sem cabeça. Ele nem meditou no texto que ele ia pregar, ele não se preparou, não orou, não estudou, porque ele acredita que o Espírito Santo também é espírito de adivinhação. E ele não é. A adivinhação tem muito mais ligação com coisas que desagradam a Deus do que com coisas que agradam, né? Então, as pessoas se comportam assim. E o irmão que está ouvindo não tem motivo para reagir o que está ouvindo, porque é uma coisa insossa, não é? Morna, que é pior do que frio e quente, e aí por diante, né? Então esse seria o culto frio, louvores cantados sem ânimo, sem alegria, tudo desentoado, tudo fora do tom, tudo desorganizado, entendeu? Esse tipo de coisa. Culto ruim. Culto frio, não mexe com as pessoas, seria mais ou menos isso. E o culto quente? Aí o culto quente não, o culto quente é um culto onde tem muito barulho, onde tem muito pula-pula, a gente vê cada cena por aí, né? Gente fazendo um monte de pirueta no santuário, e a gente fica olhando aquilo ali que não passa de coisas da própria pessoa, né? Então o que é um culto quente? Palavra usada aqui, eu substituiria, né? O culto agradável. Observe o seguinte: uma pessoa sai da sua casa, ela trabalhou o dia todinho, dependendo da atividade que ela desenvolve, ela está cansada, entendeu? Ou fisicamente ou mentalmente, e aquela pessoa às vezes com aquele sentimento de servir ao Senhor, ele já sai do trabalho e já vai direto para o culto. Isso é muito comum. Sou pastor há muitos anos, eu conheço isso de perto. Tem pessoas que têm esse ânimo. Então o irmão chega ali no culto. E outra coisa, às vezes ele vai para o culto que não está cansado fisicamente, né? Mas ele está passando uma situação difícil, ele está vivendo dramas, ele está psicologicamente abalado, tem problema em casa, na família, no trabalho, está sofrendo ameaças, o seu estado espiritual e emocional não é nada bom. Então ele vai para o culto com que intenção? Poxa, eu vou no culto porque quem sabe ali o Senhor vai falar comigo, ele vai ministrar no meu coração. Isso acontece. E aí ele chega num culto onde está tudo escangalhado, tudo bagunçado,
não tem louvor bem preparado, não tem música bem equilibrada, não tem um pregador habilitado, o que dirige o culto não sabe nem por onde começa, por onde termina, entendeu como é que é? Realmente a pessoa perdeu o seu tempo, né? E agora o contrário é muito bom, quando ela chega num culto e ali ela encontra um louvor abençoado, bem ensaiado, bem preparado, fruto também de oração, e a mocidade canta, os irmãos louvam o Senhor, e aquela música ela vai invadindo a alma da pessoa. A presença da coletividade ali ajuda, né? Vamos dar as mãos, vamos louvar o Senhor, aplauda o Senhor, dê glória a Deus, conforme o costume da sua igreja. Isso é muito maravilhoso. E para completar a bênção, assume o microfone um pastor, um pregador, um jovem, pode ser qualquer pessoa, um homem, uma mulher, né? Que abre a Bíblia e compartilha uma reflexão, uma mensagem, uma ministração que não precisa durar 1 hora, pode ser 15 minutos, mas que ali o Senhor fala com a igreja através daquela mensagem. A pessoa sai dali outra, né? E eu sempre costumo dizer à igreja, né? O melhor culto é aquele do qual a gente sai melhor do que lá chegamos. Se não for assim, não dá. Então, amados, que Deus nos abençoe e a gente possa entender, né, essa parte. Agora, o fato de você estar numa igreja, fechando aqui, né, que não é uma igreja, vamos dizer assim, pentecostal, que não adota essa liturgia mais vibrante, vamos dizer assim, não significa dizer que Deus não está lá. Não significa dizer que o Espírito Santo não está falando. Não significa dizer que o Espírito Santo não está ministrando. O fato do irmão não levantar a mão, não bater o pé, não sapatear, não fazer movimentos corporais, não significa dizer que ele não está sentindo a presença de Deus. Não significa dizer que é isso. Ele pode estar sendo abençoado, profundamente abençoado, sem esses elementos. Então você tem que pesar uma coisa e outra. Todo extremo é prejudicial. Entendeu? Ele pode estar num ambiente silencioso, sem muito barulho, mas num ambiente espiritual, onde Deus está presente, ministrando e falando com as pessoas. Ou ele pode estar num ambiente assim, também sem nada, não tem nada ali. Também ele pode estar num ambiente muito barulhento e não está recebendo nada, porque ali só tem barulho e pirueta. Não tem evangelho, não tem louvor, não tem Bíblia, não tem palavra, não tem nada. É como o irmão, a irmã foi participar de um culto, né? E ela pulou lá e fez um monte de pirueta. Quando ela chegou em casa, alguém perguntou assim, e me diga uma coisa, mas como é que foi o culto? Ela falou, o culto foi uma bênção, uma coisa extraordinária. O céu desceu, a terra subiu. E o pregador falou sobre o quê? Qual foi a mensagem que ele pregou? Olha, na verdade, o que ele pregou eu não sei, nem lembro, mas estava uma bênção. Entendeu? Não sei se você já ouviu isso por aí, eu já ouvi muitas vezes. Está uma bênção, né? Devia estar mesmo. Agora vamos para aqui a última parte, né? Onde tem fogo não há lugar para culto. Igreja tem que ser espontânea. Tem que ter fogo no altar, e fogo no altar nem sempre é sinônimo de muito barulho. A Assembleia de Deus, Daniel Berg, Gunnar Wing, que todos nós conhecemos, aqui em Belém do Pará, a gente conhece isso na prática, porque foi aqui, em 1910, que eles aportaram aí na escadinha, no cais do porto, não tinham dinheiro, muito dinheiro, não sabiam falar português, mas vinham empurrados, dirigidos por uma ação espiritual, pentecostal, maravilhosa. A presença de Deus na vida de Gunnar Wing e Daniel Berg fez com que eles se tornassem esses instrumentos que lançaram as bases do movimento pentecostal. E a Assembleia de Deus é uma igreja que nasceu no meio do louvor e adoração, no meio de cura, milagres e revestimento de poder. Foram as características que marcaram a Assembleia de Deus nos seus primórdios.
Esse ano nós vamos para 114 anos. Mais de um século já se passou e a Assembleia de Deus está aí, não é? As lideranças vão mudando, as gerações são outras, mas nós precisamos olhar os primórdios, olhar a palavra e não remover os marcos antigos, como diz o livro de Provérbios. Precisamos ter cuidado de que a nossa igreja, ela sempre seja uma igreja bíblica, cristocêntrica, apostólica, que pode se utilizar de coisas modernas, na liturgia e em outras coisas, sem agredir a base, a doutrina dos apóstolos, não é? O louvor, a adoração, o testemunho, o poder evangelizador, esse fogo, essa disposição de levar Cristo ao mundo, nunca deve abandonar a igreja. E nós nunca devemos abrir mão dessa grande missão que Deus nos deu. No final de tudo, o nosso papel é louvar ao Senhor, aleluia, e levar o mundo inteiro a louvar o Senhor, a dizer glória a Deus, a dizer aleluia, que isso não é apenas uma marca da Assembleia de Deus, é uma exortação da palavra do Senhor. Todo ser que tem fôlego de vida, louve ao Senhor. Aleluia, Deus te abençoe. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixe o seu comentário aí também, porque é valioso para nós. Diga o seu nome, de que cidade, de que igreja, de que estado você está assistindo às nossas ministrações. Não encerre o vídeo sem deixar um like, porque é uma maneira de você ajudar o nosso canal. É a oferta que você dá. Não tem oferta no culto? Pois é, aqui a oferta é o like. Que você, ao dar o seu like, você está valorizando o trabalho que a gente faz. O YouTube, ele vai entender que esse conteúdo, ele é relevante. Então, ele vai recomendar para outras pessoas. Você estará contribuindo para que outras pessoas sejam alcançadas. Ajude nesse sentido e que Deus seja conosco nessa grande lição do próximo domingo, fechando aí o livro dos Salmos e começando a outra lição, que é a carta aos Coríntios. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, ser conosco neste domingo, quando nós todos, teus filhos, a quem chamaste para essa nobre missão de expor a tua palavra, ser conosco no nome do Senhor Jesus e nos dá uma grandiosa escola dominical. Que assim seja, nós te agradecemos agora e para sempre. Amém. Aonde você estiver, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus em Belém do Pará, aqui na terra que Gunnar Vingre e Daniel Berg semearam a voz e o movimento pentecostal.